Bom dia, nono ano. Vamos lá, estamos aqui para mais um dia de trabalho. E hoje um trabalho bem intenso. Espero que vocês estejam bem animadinhos, né? Com muita força de vontade em aprender. Vamos ter uma aula um pouquinho longa, que hoje nós vamos trabalhar trigonometria. Então, o que eu fiz? O que eu faria com vocês aí no quadro, né? Na lousa, os desenhos. Eu separei os desenhos, todos aqui num caderno, e nós iremos refletir sobre eles, como faríamos aí se estivéssemos na sala de aula. Bom, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então é bom que vocês pausem, revejam, leiam a apostila, qualquer coisa, discutam comigo no grupo, depois retoma o vídeo. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre razões trigonométricas. Então, essa é a nossa aula 4, razões trigonométricas. Ainda estamos falando de relações no triângulo retângulo, correto? Olha, pessoal, como eu sempre digo, é conhecimento que vocês não poderão deixar para trás. Deverão levar com vocês para a nova etapa, que é o ensino médio. As relações trigonométricas ou as razões trigonométricas, elas serão muito utilizadas futuramente lá no ensino médio. Bom, então, como matemática a gente aprende pôr a mão na massa, vamos lá, mão na massa e trabalho. Razões trigonométricas. A palavra trigonometria tem origem grega e significa medidas de triângulos. Trígono se refere a triângulo e metria a medida. Trata-se do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Com a necessidade do cálculo de grandes distâncias, como a medida do raio da Terra ou a distância entre a Terra e a Lua, ou seja, medidas que não podiam ser determinadas por meio de instrumentos, surge a trigonometria na antiguidade. A necessidade de relacionar distâncias com ângulos levou astrônomos e topógrafos de diferentes povos e períodos históricos, como os babilônios, os gregos, árabes e hindus, a desenvolver a trigonometria. Já aprendemos as relações métricas em um triângulo retângulo. Agora vamos estudar as razões que envolvem medidas dos lados de um triângulo retângulo. Vimos que o maior lado, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados perpendiculares entre si são os catetos. Lembra? Perpendiculares entre si, que formam ângulos de 90 graus. Voltando então aqui no nosso famoso triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo ABC. O lado AB é cateto, o lado AC é cateto e o lado BC é a hipotenusa. Olha, o lado oposto ao ângulo agudo, considerado como referência, bom, se eu pegar um ângulo agudo aqui, o ângulo B, e pensar nesse lado AC, que é oposto ao ângulo B, eu vou chamar ele de cateto oposto ao ângulo B. O cateto que está sobre um dos lados do ângulo considerado, ele forma um dos lados, olha, então estou considerando o ângulo B, certo? O cateto AC faz parte do ângulo B. O cateto AB faz parte do ângulo B. O cateto AC, não, ele está lá do outro lado. Então, se ele está lá do outro lado, ele será chamado de cateto oposto ao ângulo B. E esse cateto AB, que faz parte do ângulo, ele será chamado de cateto adjacente. O lado oposto ao ângulo reto, olha, o ângulo reto está aqui, ângulo A. O lado oposto é a hipotenusa. Bom, dessa forma, temos que
Se eu pensar no ângulo alfa, o cateto AC é o cateto oposto alfa. Se eu pensar no ângulo alfa, o cateto AB é o cateto adjacente e BC é a hipotenusa. Se nós pensarmos no ângulo beta, o cateto AB é o cateto oposto ao ângulo beta. O cateto AC é o cateto adjacente e BC é a hipotenusa. Bom, agora, pessoal, nós temos aqui um triângulo EFO. O lado EF é um dos catetos e nós traçamos aqui um outro segmento paralelo ao segmento EF. Então, eu tenho o segmento EF, tenho o segmento BD paralelo e tenho o segmento AD paralelo. Quando nós traçamos esse daqui, esse segmento BD, nós formamos um outro triângulo, que é o triângulo BDO. E depois, ao traçarmos o segmento paralelo ao segmento EF, que é o segmento AD, formamos o triângulo ACO. Bom, agora o que nós vamos fazer? Eu fiz um desenho aqui, separando eles para vocês. Ó, então, página 15, eu separei os triângulos. Então, nós temos o triângulo maior aí, que é o triângulo EFO. Ele mede 24 centímetros de EO, EF mede 10 e FO 26. Então, aqui eu tenho OEF, triângulo OEF. Lembra que agora, no próximo, nós temos... Lembra que a gente traçou o segmento paralelo, né? Ó, voltando... Ah, vai dar certinho da gente verificar aqui, ó, os dois ao mesmo tempo. Peraí que vai organizar melhor. Aí, ficou ótimo assim, acho que dá para vocês entenderem melhor. Tá, então pegamos o triângulo EFO, está aqui, EFO, as medidas dele. Depois nós pegamos o triângulo BDO, 5, 13, 12. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Esses são nossos ângulos agudos e esse é o ângulo reto. E aí, pegamos o último aqui, ó, ADO, ACO, com as medidas 7,2, 3 e 7,8. Bom, aí a pergunta vem, alternativa A. Os triângulos OAC, OBD e OEF. Então, temos os três triângulos aqui. São semelhantes? Justifique sua resposta. Sim, eles são semelhantes. Por quê? Olha, tem um ângulo reto, os três têm um ângulo reto, e o ângulo O é ângulo comum. Então, os ângulos internos, olha, observe, ângulo beta, mesma medida, ângulo alfa, mesma medida, e o ângulo reto aqui, todos de 90 graus. Bom, o que nós podemos dizer então? Sim, eles são semelhantes, porque o ângulo interno, os ângulos internos, né, são congruentes, correto? Bom, agora, pessoal, lá na página 16, nós temos algumas razões trigonométricas para trabalhar. Então, eu vou trabalhar essas razões trigonométricas usando aqui o meu caderno, correto? Como eu usaria a lousa aí com vocês. Então, na alternativa B da nossa apostila, a pergunta é a seguinte. Em cada triângulo, escreva a razão trigonométrica entre cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo de medida alfa. Bom, nós vamos então pegar os três triângulos, eu desenhei os três. Olha, o primeiro, que é o OEF, nós temos ângulo alfa, ângulo beta. Mas nós queremos trabalhar o ângulo alfa. Então, o cateto EO é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E o cateto EB é o cateto oposto.
Que relação eu posso montar? Eu quero uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o que nós temos aqui? Olha, EF é o cateto oposto. Ó, EF, cateto oposto. Então, eu vou ter cateto oposto EF para o cateto adjacente OE. Então, 10 para 24. Isso resulta em 5 para 12. Fazendo a divisão, vai dar 0,41666, uma dízima periódica. No segundo triângulo, a mesma coisa. Eu quero uma relação entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa. O cateto oposto é BD. Então, eu vou ter BD está para OB. 5 para 12, o mesmo resultado. 0,41666. Correto? No terceiro triângulo, e é a mesma relação. Cateto oposto a alfa é AC, cateto adjacente OA ou AO. Então, vai ficar 3 para 7,2, dividindo 0,41666. A pergunta C. O que você observa em relação às razões determinadas no item anterior? Olha, nós notamos que as razões trigonométricas foram as mesmas, correto? Ó, 0,41666, 0,41666, 0,41666, correto? As razões são iguais, correto? Então, as razões trigonométricas são iguais, embora as medidas dos catetos sejam diferentes. Bem, agora você dá uma pausa aí no seu vídeo, vai até a sua apostila, que já está aí com você, e resolve a alternativa B e C. Correto, pessoal? Eu vou dar continuidade aqui agora, né? Vocês vão fazendo aí, depois que terminarem, podem discutir comigo lá no grupo de WhatsApp, antes de retomarem a atividade D. E eu vou aqui no vídeo trabalhar a atividade D, pessoal. Bom, espero que todos já tenham terminado a atividade A, B e C, que já tenham tirado as dúvidas. Agora, nós vamos para a página 16, atividade D. Mesmo processo. Eu vou trabalhar a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Vou usar o primeiro triângulo, que é o OEF. Só que agora, nós vamos tomar como referência o ângulo beta. Então, vamos lá. O cateto adjacente a beta é EF e o cateto oposto EO. Então, a relação é cateto oposto, OE, e cateto adjacente, EF. Então, vai ficar 24 para 10, resultado 2,4. No segundo triângulo, mesma coisa. Cateto oposto a beta é OB, que mede 12, e o cateto adjacente é o BD, que mede 5. 12 dividido por 5, ou 12 para 5, 2,4. Bom, os resultados estão iguais até agora. Terceiro triângulo. Ângulo beta referência. Cateto oposto a ele é o OA. Cateto adjacente, AC. 7,5 para 3, 2,4. Na alternativa E, da apostila, a pergunta é: o que você observa em relação às razões determinadas no item anterior? Olha, o que nós percebemos? Que as razões também são todas iguais. 2,4, 2,4 e 2,4. Bem, mais uma paradinha aí, turma. Pausa o vídeo, termina a leitura da página 16, né? Resolvam a atividade D e E, terminem a leitura da página 16
E vamos para a página 17. Na página 17, nós vamos ver relação trigonométrica entre catetos. Ó, relação trigonométrica entre catetos é o que? Ela é chamada de tangente. Então, a tangente é a medida do cateto oposto para a medida do cateto adjacente. Perdão, pessoal, isso ainda está na página 16. Então, qual é a relação que nós acabamos de ver aí? Olha, a relação tangente. Na relação tangente, a gente dá uma resumida aqui. Tangente eu vou chamar de TG. Tangente é igual cateto oposto, CO, cateto oposto, para cateto adjacente. Então, aqui nós já tiramos, né? Encontramos aí, entendemos a primeira relação da trigonométrica, correto? Além da relação tangente, nós teremos outras, daqui a pouquinho iremos ver. Então, vamos pensar no triângulo ABC. Eu tenho, isso está na página 16, lá no finalzinho, pessoal, correto? Eu tenho o triângulo ABC, ângulo reto em A, ângulo agudo alfa, ângulo agudo beta. Se eu pensar a tangente de beta, será o cateto oposto, que é B, para o cateto adjacente. Olha, então, tangente de beta, B está para C. Se eu quiser a tangente de alfa, eu vou pensar a mesma coisa. Cateto oposto, qual é o valor dele? C para cateto adjacente. Então, C para B. Bom, ok, relação tangente, espero que sim. Qualquer coisa, retome o vídeo, retome as atividades e tirem dúvidas comigo lá no nosso grupo. Vamos lá agora para as outras relações. Ó, além da tangente, temos mais duas razões trigonométricas. Olha, nós vamos ter o seno, que é a medida do cateto oposto para a hipotenusa. Então, seno, cateto oposto para a hipotenusa. E teremos o cosseno, medida do cateto adjacente para a hipotenusa. Resumindo, cos igual a cateto adjacente para a hipotenusa. Então, a primeira relação foi a tangente, a segunda relação aqui podemos dizer que é o seno e a terceira o cosseno. Correto, turminha? Bom, vamos continuar nossa aula aí. Estamos iniciando a página 17. Vamos lá. Eu vou trabalhar agora a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, são relações trigonométricas entre cateto e hipotenusa. Está na página 17. Nesta primeira relação, eu vou trabalhar como referência o ângulo alfa, correto? Então, alfa. Então, já até destaquei ele aqui em rosa, correto, turminha? Vamos lá, então. Os três triângulos separadinhos aqui. O OEF, OBD e OAC. Vamos lá. O cosseno. Nós vamos trabalhar o cosseno de alfa. Quem será o cosseno de alfa? O cosseno, ele é o cateto adjacente para a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do ângulo alfa? OE. E a hipotenusa, OF. Então, OE está para OF. 24 para 26, resultado 0,92307, isto é, infinito. No segundo triângulo, cosseno de alfa, cateto adjacente, OB, correto? Ó. Quem é o cateto adjacente? OB. E a hipotenusa, OD. Então, eu vou ter OB está para OD. 12 está para 13. Fazendo essa divisão, o resultado é o mesmo, olha, 0,92307 infinitos valores. Terceiro triângulo, tá aqui, OAC. O ângulo alfa está aqui, cateto adjacente é o OA
e o cateto oposto é o OC. Então, cosseno de alfa será OA está para OC. OA vale 7,2 e OC valor 7,8, fazendo a divisão 0,92307. Então, aqui nós tiramos a relação cosseno. Qual é a relação cosseno? Cateto adjacente para a hipotenusa. Bem, ainda na página 17, turminha, vamos lá, mais um desenho. Nós vamos trabalhar essa relação que acabamos de ver, a relação de cosseno, mas em relação ao ângulo beta, correto? Então, agora eu estou como referência aqui, tomando o ângulo beta, olha. Já até deixei ele na cor rosa. Então, nós temos, se o ângulo beta está aqui, EF é o cateto adjacente. Ângulo beta em D, DB, cateto adjacente. Ângulo beta em C, AC, cateto adjacente. Mesmo trabalho. Cosseno de beta no primeiro triângulo será cateto adjacente EF para EO, aliás, para FO, que é a nossa hipotenusa. Então, vai ficar 10 para 26, 0,3841, infinitos valores aqui, não? Esse é um número que não vai ter fim, né? É um infinita a parte decimal dele. Cosseno de beta no segundo triângulo vai ser BD, que é cateto adjacente, para OD, que é nossa hipotenusa. Então, 5 para 13, resultado o mesmo. No terceiro triângulo, vamos voltar aqui para vocês prestarem atenção, o ângulo beta, AC, cateto adjacente, OC, hipotenusa. Então, a relação é cateto adjacente, AC, para hipotenusa. Então, 3 para 7,8, resultado 0,3841, resultado igual. Relação do cosseno nós já sabemos. Então, cosseno será sempre cateto adjacente para a hipotenusa. Bom, fechamos aí a relação de cosseno. O que nós iremos ver agora? Agora nós vamos ver a relação entre cateto oposto e hipotenusa, correto? Em primeira mão, nós vamos trabalhar com o ângulo alfa. Vamos lá. Mesmo desenho, os três triângulos. O ângulo alfa está aqui, cateto oposto, hipotenusa. Ângulo alfa, cateto oposto, hipotenusa. Ângulo alfa, cateto oposto, hipotenusa. Correto? Então, vamos lá. Trabalhando essa relação lá no primeiro triângulo. O seno de alfa é cateto oposto para a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto, EF. Hipotenusa, OF ou FO. Então, vai ficar 10 para 26, 0,38461. Seno de alfa no segundo triângulo. Então, cateto oposto é BD, hipotenusa, DO. Bom, então, vai ter BD para DO, 5 para 13, dividindo 0,38461, mesmo valor. No terceiro triângulo, nós temos cateto oposto, hipotenusa, então AC para CO, aqui ó, AC para CO, 3 para 7,8, fazendo a divisão 0,38461. Relação seno, sempre será cateto oposto para hipotenusa. Então, seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto para a hipotenusa. Vamos lá agora fazer o mesmo trabalho para o ângulo beta, pessoal. Ainda aí na página 17, tá? Vocês vão ver que vocês têm todas essas relações na apostila. Eu só estou organizando separadamente aqui para que fique mais fácil vocês entenderem. Então, agora o nosso ângulo de referência é o ângulo beta. Olha, o cateto oposto agora mudou.
Então, ângulo beta, cateto oposto EO, hipotenusa FO. Ângulo beta, cateto oposto BO, hipotenusa OD. Beta, cateto oposto OA ou AO, hipotenusa CO. Bom, vamos para as relações então. Na primeira relação eu tenho seno de beta é igual EO para FO, 24 para 26, que vai dar 0,92. Opa, parece que já vimos esse número por aí, hein? Vamos ver agora no segundo triângulo. Seno de beta é igual a BO, cateto oposto, para OD. Então, 12 para 13. A mesma relação dá o mesmo valor. Vamos ver agora no terceiro triângulo. Seno de beta é igual a AO para CO, 7,2 para 7,8. Isto é igual a 0,92307. Sempre é infinito, né? Não, nós vamos fazer aí, trabalhar com aproximações. Então, nós temos a relação, o seno do ângulo beta, esqueci de colocar aqui, né? Ou de qualquer ângulo, será sempre cateto oposto para a hipotenusa. Então, resumindo aí, nós vimos que tem alguns valores que são iguais. Então, o seno do ângulo alfa, ele será igual ao cosseno do ângulo beta. E o seno do ângulo beta será igual ao cosseno do ângulo alfa. Bem, pessoal, então nós acabamos de organizar aí 3 relações. Quais são as relações que a gente viu? Olha, nós trabalhamos a tangente, correto? Nós trabalhamos o cosseno e trabalhamos o seno. Então, fechamos aí as 3 relações trigonométricas. Então, tangente, cosseno, seno. Certo? Então, vamos recordar aí. O que nós falamos que é a relação seno, que é a última que nós trabalhamos agora. Nós falamos que seno é cateto oposto para a hipotenusa. Sempre a relação seno será essa. A relação cosseno vai ser cateto adjacente para a hipotenusa. Então, nessas duas relações, nós usamos o quê? Catetos e hipotenusa. Na relação tangente, nós não vamos ver isso. Voltem aí, se vocês tiverem dúvida, foi a primeira parte que a gente trabalhou. Nós temos uma relação entre catetos. Então, nós vamos trabalhar o quê? Cateto oposto para cateto adjacente. Então, essa relação é entre catetos, correto? Então, vamos lá. Qual que é a medida do cateto oposto para o cateto adjacente? Então, aqui estão as nossas 3 relações trigonométricas, correto? Então, vamos lá. Qualquer dúvida agora, vocês voltem à apostila, pausem o vídeo, organizem aí e nós vamos dar continuidade ao trabalho no nosso grupo, correto? Até!